Saúdo-vos com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento falando, e sejam bem-vindos ao nosso canal CCB Estudos. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, conforme vocês já devem ter notado, o formato deste vídeo é diferente, pois ele não se trata de um estudo bíblico em si abordando um tema específico, certo? E conforme eu anunciei uns 2 dias atrás, eu estarei dando através deste vídeo uma resposta me contrapondo ao vídeo que o irmão Carlos Reinar postou no dia 29 de junho agora de 2020 sobre o mandamento do sábado. Neste vídeo, então, que o Carlos Reinar postou em seu canal, ele respondeu algumas perguntas de alguns irmãos, perguntas bíblicas. E a pergunta principal, tanto que ela foi colocada como título do vídeo, é se o sábado é de fato um sinal entre Deus e o homem. Então, Carlos Reinar abordou alguns pontos, claro, se contrapondo ao mandamento do sábado, pois ele não crê na validade do referido mandamento, e eu estarei agora aqui neste vídeo refutando os pontos que ele colocou. Ele, inclusive, já está ciente deste vídeo, certo? E quem conhece meu canal, quem conhece o meu trabalho no decorrer desses anos, sabe de que o meu foco principal é abordar temas bíblicos, é trazer a verdade à luz das escrituras da doutrina de Deus, jamais atacar algum irmão, certo? E este não é o cunho, não é o meu interesse através desse vídeo. Quem me conhece sabe muito bem disso, a seriedade que eu levo. E também eu espero que o Carlos Reinar não leve isso no âmbito pessoal, e sim teológico, pois dentro do amor cristão, do respeito, da educação, do bom senso, todos têm o direito de se contrapor a alguma ideia, de fazer réplicas, de fazer tréplicas, mas como eu disse, dentro do bom senso, dentro da paz, dentro do campo do conhecimento e nunca para o lado pessoal. Então eu coloquei aqui do lado uma tela, peço que o irmão e irmã preste atenção nas informações que eu vou colocar. Eu entrei em contato com o Carlos Reinar, inclusive ele entrou em contato comigo através do chat da minha propaganda de que eu estarei fazendo esse vídeo, e eu perguntei se eu poderia, se ele autorizaria eu estar colocando alguns trechos do vídeo dele para estar enganjando as respostas, mas ele não me respondeu, certo? Então não colocarei nenhum trecho do seu vídeo em respeito a ele. Ok? Mas eu estarei colocando nessa tela aqui os pontos que ele abordou no vídeo dele e a minha resposta ponto a ponto. Então o primeiro ponto que o irmão Carlos Reinar colocou no vídeo dele, fazendo oposição ao mandamento do sábado, ele diz que o sábado era um mediador entre Deus e os homens e foi substituído por Cristo. Pois bem, eu não sei em que versão que ele leu que o sábado ele era o mediador entre Deus e os homens, pois eu nunca vi tal designação para o mandamento do sábado para nenhum outro mandamento. O sábado nunca foi o mediador, o sábado nunca fez nenhuma mediação entre Deus e os homens. Sábado era um sinal, certo? Foi dito por Deus de que o sábado era um sinal entre ele e o seu povo. Inclusive, conforme vocês podem estar vendo aqui ao lado, nos textos semíticos dos códices, dos manuscritos antigos no hebraico, certo? Nós vemos a raiz hebraica ot, certo? A referência dela está aí, H226, fazendo referência de que ela é um substantivo que significa um sinal. Então, o mandamento do sábado é um sinal entre Deus e os homens. Nenhuma linha do Antigo Testamento fala sobre um mediador. Jamais. Quem fazia mediação entre Deus e o homem na antiga Israel, no antigo pacto, era o sumo sacerdote, que dentro do tabernáculo e posteriormente o templo, ele entrava lá no local santo dos santos, que somente ele poderia entrar na presença de Deus, e lá ele fazia todo o procedimento ritualístico expiatório entre o povo e Deus para limpar o pecado daquela nação de Israel e outras nações agregadas também. Então o sumo sacerdote que fazia no antigo pacto, certo? A mediação entre Deus e o seu povo. Nenhum mandamento era mediador então. Então não, Carlos Reinar, o sábado nunca foi um mediador entre Deus e o seu povo. Bom, vamos ao segundo ponto do vídeo do Carlos Reinar. Carlos Reinar, então, ele declarou de que Deus instituiu o sábado como mandamento exclusivo para a nação de Israel. Esta afirmação também não tem base bíblica.
Não tem base bíblica. Inclusive eu tenho um estudo completo sobre esse tema já no meu canal. Quem quiser assistir é só ir na descrição deste vídeo, o link está lá, certo? Sobre o sábado ser um mandamento, um sinal exclusivo para a nação de Israel. Pois se o sábado fosse um mandamento só para Israel, vedado para Israel, nenhum gentil, nenhum estrangeiro de outro povo, de outra nação, deveria guardá-lo. Mas não é isso que nós vemos nas Escrituras. Quem tem esse entendimento, segundo Carlos Reinhard tem, basicamente deve ter tirado de Êxodo 31, verso 13. Vamos ler o que diz. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, a partir de textos semelhantes a esse, se monta então o entendimento de que o sábado foi criado só para os hebreus. Mas vamos ver aqui também em Levítico 24, 22, Deus dizendo, uma mesma lei tereis, assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a partir desse texto, já vemos de que a lei de Deus, não só o sábado, todo o mandamento da lei de Deus, a lei é um conjunto de mandamentos, certo? Então, todo o mandamento da lei de Deus era para qualquer um, de qualquer nação que quisesse fazer parte do povo de Deus. Tanto que nós vemos no Antigo Testamento muitos povos que não seguiam os mandamentos de Deus, que viviam em pecado, em profanação, em abominação, que eram destruídos pelos hebreus. Deus ordenava que eles fossem destruídos. Então, o padrão de moralidade, de santidade que Deus requeria do povo não era só de Israel, e sim de qualquer um, qualquer ser humano. Leia comigo o que diz a passagem de Isaías, capítulo 56, dos versos 6 ao 8. Leia comigo. E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao Senhor para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, veja bem, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor, seu Deus, que congrega os dispersos, ou seja, aqueles que estão separados, que estavam separados de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Então aqui Deus convida todo estrangeiro de qualquer nação que seja a guardar o seu sábado, que a partir daí ele será aceito como seu povo. E Deus ainda diz que agregará outros povos que estão separados de Israel. Então, o sábado não é só um sinal com a nação de Israel, não. É um sinal com todo aquele que quiser fazer parte do povo de Deus. Também há outra passagem muito importante que eu gostaria que vocês lessem comigo. Deuteronômio 6, dos versos 6 ao 8. Vamos ler. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando por teu caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Então, conforme nós lemos o capítulo 6 de Deuteronômio, que trata sobre um sinal entre Deus e os homens, Deuteronômio 6 é a continuação contextual de Deuteronômio 5, do capítulo anterior, onde todos os 10 mandamentos de Deus são reapresentados ao seu povo. E também são citados outros mandamentos que não estão no compêndio dos 10 mandamentos. Então está claro que os mandamentos de Deus, não somente o sábado, todos os seus mandamentos são um sinal entre ele e o seu povo. Leiam comigo também a passagem de Êxodo 19, dos versos 5 ao 6, que diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre
todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus instruiu a Moisés a falar ao povo de Israel de que os mandamentos que foram dados era para torná-los separado de outras nações, certo? Para que eles tomassem o status de um povo santo, vivessem em santidade. Então, este é o princípio dos mandamentos de Deus. Aquele que anda na lei de Deus, aquele que guarda os mandamentos de Deus, fica apartado de uma vida de pecados e torna-se um povo santo, vivendo em santidade. Então, este é o propósito dos mandamentos. Podemos então agora arrazoar de que, por sabermos que todos os mandamentos são uma aliança, tratam-se de uma aliança entre Deus e o homem, de que eles são exclusivos para a nação de Israel, não tem lógica. Então não, o sábado não é um sinal apenas entre Deus e os hebreus, e sim para todos os homens, como todos os mandamentos de Deus são um sinal entre Deus e a humanidade. Bom, outro ponto que o Carlos Reinhard abordou no vídeo dele, é de que o sábado, o mandamento do descanso do sétimo dia, trata-se de um memorial, uma lembrança da libertação da escravidão do Egito, certo? Então esse é um ponto que merece ser analisado. Mas antes de apresentar a minha resposta, no meu canal também já postei um estudo completo sobre este tema, certo? E quem quiser acessá-lo, o link está na descrição deste vídeo. Bom, esse entendimento ele é baseado na passagem traduzida, de Deuteronômio 5, verso 15, que diz: "Por que te lembrarás que foste servo da terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido? Por isso", certo? Eu grifei então, "o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado." Bom, a partir então desta leitura da forma que ali está, certo? Deus libertou o povo hebreu da escravidão e por isso então ele criou esse mandamento do sábado, ele ordenou que Israel guardasse o sábado, certo? Só que não é a verdade. Conforme eu coloquei aqui no lado da tela para vocês acompanharem, nesta passagem então bíblica que nós lemos, o emprego da locução coordenativa "por isso" é a grande causadora desta confusão, desse entendimento de que o sábado foi dado por causa da libertação da escravidão do Egito, certo? Bom, porém no meu estudo referente ao assunto, eu apresento provas de que as duas palavras do texto semítico que foram traduzidas como "por isso", que é a preposição "ao" e o adjetivo "quem", foram muito mal empregadas neste texto bíblico. Conforme vocês podem ver, eu coloquei aqui do lado os significados da preposição e do adjetivo hebraico, certo? E os significados que mais se encaixam ao contexto desta passagem, o contexto em geral bíblico, não seria "por isso", seria "junto disto" ou "juntamente". Vamos então ler esta passagem de Deuteronômio 5,15, agora com o significado correto. "Por que te lembrarás que foste servo da terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido? Junto disto ou juntamente, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado." E foi justamente o que aconteceu. Após retirar o povo hebreu da escravidão do Egito, logo Deus os lembrou da guarda, da importância do sétimo dia. A certeza de que eu tenho de que esta tradução é que mais se encaixa no contexto bíblico, ela é alicerçada por alguns pontos. O primeiro ponto é que logo após a criação do mundo, vemos em Gênesis 2, dos versos 1 ao 3, que logo após Deus ele completar a sua obra criacional de toda a vida no planeta, ele fez o quê? Ele santificou o sétimo dia. E também logo após, no Monte Sinai, quando Deus entrega ali os seus 10 mandamentos da forma escrita com seu próprio dedo a Moisés, no que tange ao mandamento do sábado, Deus ainda explicou o porquê
da guarda do sábado. Deus relembrou o seu povo. Vamos ler então as duas passagens bíblicas. Primeiro, Gênesis 2, do verso 1 ao 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Agora vamos lá para Êxodos 20, do verso 8 ao 11, que diz: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Agora, por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Notaram então a similaridade entre as duas passagens? A de Gênesis 2 e a de Êxodos 20? Gênesis 2, então, atesta de que após Deus criar o mundo, criar toda a vida, ele abençoou e santificou o sétimo dia. E a Deus relembrar o seu povo sobre a importância da guarda do mandamento do sábado, ele explica por quê. Porque em 6 dias Deus criou toda a vida e ao sétimo abençoou e santificou. Então o mandamento do sábado, ele se trata de o quê? De um memorial à criação de toda a vida. Só que antes do Monte Sinai, que está relatado em Êxodos 20, o sábado já foi cobrado de Israel, antes de chegarem no Sinai. Nós vemos isso em Êxodos 16. Também vemos em Gênesis 26 de que Abraão guardou toda a lei de Deus, guardou os mandamentos de Deus. Ah, mas lá em Gênesis não está escrito nada sobre o sábado. Em Gênesis nós não vemos ordenança de nenhum mandamento, mas lemos que Abraão guardou a lei de Deus. Então vemos a certeza de que a lei de Deus já existia há muito tempo atrás. Subindo mais no capítulo 5, a partir do verso 6, nós vemos Deus relembrar o povo de que os tirou da escravidão do Egito, e após isso, todos os outros 10 mandamentos foram relembrados ao povo. Então nós devemos também concluir de que todos os mandamentos de Deus, não matar, não roubar, não adulterar, fazem parte então de uma lembrança de que Deus os tirou da terra do Egito. Então, se o mandamento do sábado ele é um memorial à libertação do Egito, todos os outros são. Não devemos, então, não precisamos guardar nenhum mandamento. O terceiro ponto é de que por muitas vezes que Moisés teve que relembrar o povo dos mandamentos de Deus, ele relembrava também de que eles eram escravos e Deus os retirou da escravidão. Certo? Nós vemos isso aqui, peguei 2 passagens como exemplo. Vamos ler aqui primeiro Levíticos 19, do verso 35 ao 37. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida, balanças justas, pesos justos, efa justo e justo intereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, por isso guardarei todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Vamos ler também aqui Levíticos 11, versos 45. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Devemos então, perante esses 2 textos bíblicos, concluirmos de que o povo ele deveria ser santo e deveria ser honesto, porque Deus os libertou do Egito. Então, antes da escravidão, eles poderiam ser desonestos, eles poderiam ser profanos. É isso que nós devemos concluir? O quarto ponto, então, é que naquela passagem que nós já lemos aqui neste vídeo de Isaías 56, Deus convida todo estrangeiro que não faz parte da nação natural de Israel a guardar o seu sábado. O quinto ponto, então, que confirma de que o sábado não é um sinal da libertação do Egito, é que nós vemos
por exemplo, em Êxodo 12, do verso 16 ao 17, em Levítico 23, Deus ordenando duas datas, duas festividades que servem como memorial, como lembrança da escravidão, da libertação da escravidão do Egito, que é a festividade de Pêssar, que é a Páscoa, e de Matzot, que é a Semana dos Pães Asmos. Estas duas festividades santas servem como memorial da libertação do Egito. Elas são a lembrança da libertação da escravidão. E o sexto e último ponto, de que me faz ter certeza de que o sábado não é o memorial do Egito também, é que conforme nós já lemos, que é a passagem de Levítico 24 e 22, que Deus diz que a sua lei é tanto para o natural de Israel quanto para os estrangeiros. Então não, o sábado não é um sinal de lembrança, não é um memorial da libertação do Egito. Bom, um outro ponto abordado pelo Carlos Reinari em seu vídeo, que ele considera o sábado, o mandamento do descanso do sétimo dia, como um mandamento cerimonial. Existe muita confusão no meio cristão sobre esta designação de lei moral e de lei cerimonial, que até onde eu saiba, eu posso estar enganado, partiu da Igreja Adventista, que considera os 10 mandamentos lei moral e o restante como lei cerimonial. Não existe nas Escrituras nomenclaturas que façam em si essa divisão entre lei moral e lei cerimonial. Nós conseguimos perceber algumas diferenças alcançando um conhecimento verdadeiro sobre a lei de Deus. Ouço muito sobre a lei moral, fazendo referência aos 10 mandamentos de Deus, e a lei cerimonial, então, como tudo que é fora dos 10 mandamentos, certo? Mas há uma distorção muito grande dentro desse entendimento, pois os mandamentos de aspecto moral, eles não são só aqueles dos 10 mandamentos, das tábuas dos 10 mandamentos. Por exemplo, existe um mandamento que proíbe o incesto, que proíbe relação sexual entre homens e animais, homossexualidade, enfim, uma gama de outros mandamentos de âmbito de moral, de um padrão moral que Deus requer ao seu povo que não estão nos 10 mandamentos. E também este fato não os remetem ao título de cerimonial. Então, dentro daquilo que eu conheço nas Escrituras Sagradas, dentro de uma exegese, a lei se divide em duas naturezas básicas, né? A de cunho moral, dentro da moralidade, uma lei moral, então, e também a ritualística. A lei no aspecto moral é um compêndio de todos os mandamentos de Deus que ditam regras de conduta nas quais devemos e somos proibidos de fazermos, que mantém o povo dentro de uma individualidade ou toda a comunidade dentro de um padrão de santidade requerido por Deus, certo? E já as leis de cunho ritualísticas, que são denominadas leis cerimoniais, são todos aqueles procedimentos rituais executados dentro do tabernáculo ou do templo pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote, a fim expiatório, ofertas de paz entre o povo e Deus. Então, as leis ritualísticas são todos os procedimentos religiosos, espirituais. O restante são ordenanças de aspecto, repito, de manter e conservar a moralidade dentro de um povo, dentro da nação de Israel e seus agregados. Existe também uma terceira divisão, que são leis civis, certo? Que são mandamentos, ordenanças de Deus que regram o sistema político de Israel e também ditam penalidades para as transgressões aos mandamentos de Deus. Pois eu compreendo, dentro do meu entendimento, de que essas ditas leis civis façam parte também da lei de âmbito moral, pois existem nelas diretrizes nesses mandamentos de conduta moral, certo? Inclusive de se extirpar a promiscuidade da nação de Israel. Só que, como tais ordenanças só poderiam ser executadas e julgadas por autoridades de Israel, reis,
juízes e sumos sacerdotes, hoje em dia não é possível de cumprir tais ordenanças. Mas e o mandamento do sábado, que conforme nós vemos, trata-se de um memorial à criação da vida? O que tem de cerimonial, de ritualístico neste mandamento? Só porque neste dia eram realizados alguns sacrifícios e quem transgredia tal mandamento era passível de ser julgado à pena de morte? Se formos levar para esse entendimento, as proibições, por exemplo, de adultério, de idolatria, de homicídio também não valem mais, certo? Pois para tais transgressões também era necessário dar um sacrifício para expiação do pecado e quem fosse pego em flagrante também era passível da pena de morte. E por sacrifícios e pena de morte não serem mais executados hoje, quer dizer então que também esses mandamentos perderam sua validade? Não tem lógica. Então não, meu irmão Carlos Reinar, o sábado não se trata de um mandamento cerimonial. Bom, o próximo ponto aqui que eu quero pôr em análise foi uma afirmação que o Reinar fez em seu vídeo, dizendo que o sábado foi dispensado através do derramamento do sangue de Cristo. Eu queria saber de onde que os irmãos tiram, muitos, de que Cristo veio abolir a lei de Deus, sendo que ele mesmo foi enfático e claro, afirmando de que ele não veio por fim, ele não veio abolir a lei de Deus. Inclusive, já existe um estudo sobre este tema aqui no meu canal e o link dele está na descrição deste vídeo. Leia comigo, então, o que Cristo disse sobre a lei de Deus em Mateus 5, do verso 17 ao 19. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem terra e céus, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos da lei, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer o mesmo, ou seja, aquele que desobedecer a lei, ensinar de que também não se deve cumprir, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar a lei de Deus, que ele está se referindo a estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Cristo então foi enfático e foi muito claro, dizendo de que não veio por fim na lei de Deus e sim cumprir. Não cumprir no aspecto de finalizar, de pôr fim a ela, certo? Nós podemos ver aqui que no grego koiné, nos pergaminhos, a palavra que foi traduzida como cumprir é plerosai, certo? O código dela é G 4137, que denota nos escritos do Evangelho os significados de preencher, completar e realizar plenamente. E prosseguindo então a leitura nos versos 18 e 19, Cristo ainda diz que enquanto existirem céus e terra, nada da lei deverá ser omitido. E todo aquele que cumprir a lei de Deus e ensinar o próximo a cumprir, será considerado grande no reino dos céus. Então não tem como Cristo ter vindo para abolir a lei de Deus perante tais afirmações. Fora ainda a passagem de Mateus 19, do verso 16 ao 21, quando o rapaz questionou a Cristo sobre o que fazer para herdar a vida eterna. Cristo disse, basta você crer em mim e se batizar de que a salvação já está ganha, já está no papo? Não. Cristo ali disse a esse rapaz de que ele deveria guardar os mandamentos de Deus, citou alguns mandamentos, e o rapaz disse, isso eu já tenho feito desde a minha infância. Aí Cristo falou, larga, deixa isso de lado e me segue? Não, Cristo falou, ainda lhe falta algo. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí você me fala, irmão Asher, mas nessa passagem de Mateus 19, Cristo não citou o sábado. Cristo também não citou sobre idolatria, homossexualidade, feitiçaria, pode então? Cristo apenas deu o exemplo do que ele estava se tratando. E Cristo ensinou de que para herdar a vida eterna, devemos guardar os mandamentos de Deus. Não como algo salvífico, mas para nós não entrarmos em condenação. E se você considerar de que tudo que Cristo ensinou e orientou
antes da sua morte ficou na antiga aliança, não vale mais, nós cairemos em sérios problemas teológicos, porque muitos dos mandamentos de Cristo e seus exemplos não foram repetidos após a sua ressurreição e sua ascensão ao céu. E agora? E nós lemos nas cartas aos Hebreus, dos capítulos 6 ao 10, de que o que foi transferido para Cristo, não abolido, não mudado, sim transferido para a pessoa de Cristo, foram os procedimentos ritualísticos. Inclusive, eu também tenho aqui no meu canal um estudo sobre a mudança de sacerdócio para a pessoa de Cristo. Acesse através do link na descrição desse vídeo. Vamos ler uma passagem bíblica que esclarece bem sobre qual o desempenho do sacrifício de Cristo na nossa vida. Vamos ler Mateus 26, versos 28. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. E conforme vocês podem ver, eu deixei grifada a palavra aliança, que dependendo também da versão, está escrito Novo Testamento, o que já dá uma falsa impressão, transmite uma falsa ideologia de que então o Antigo Testamento, os livros que compõem o que nós conhecemos como Antigo ou Velho Testamento, foram abolidos. Porém, na tela aqui do lado, vocês podem ver que nos manuscritos dos códices, no grego koiné, está o substantivo genitivo diadex, que foi então traduzido simplesmente como aliança ou Novo Testamento. Porém, diadex, o código de referência da palavra é o G1242, o qual denota um sentido de novo pacto, novo acordo, certo? Neste contexto, um novo pacto para expiação dos pecados. Então, a partir do sacrifício de Cristo, Deus faz com a humanidade um novo pacto para expiação, para perdão dos pecados, que deixa de ser por sacrifício de animais, que teria que ser um sacrifício contínuo, semanalmente, ou até num período menor, né, para um sacrifício único e definitivo de Cristo. Então, o texto diz que a nossa justificação, ou seja, o perdão dos nossos pecados, deixa de ser pelo ato de sacrifício de animais e passa a ser através do sacrifício de Cristo mediante a nossa fé. Então, os rituais, de holocaustos, de sacrifícios, deixaram de ter validade para a justificação. Então, meu irmão Carlos Reinar, mediante esse contexto bíblico, a ideia de que o sacrifício de Cristo veio para eliminar o mandamento do sábado, a necessidade do mandamento do sábado, não faz nenhum sentido teológico. Bom, o próximo ponto que o Carlos Reinar apresentou no vídeo dele ele citou Hebreus 8, versos 13, dizendo que os mandamentos da antiga aliança se tornaram velhas. Bom, mais uma vez ele deixou o contexto de lado. Bom, Hebreus capítulo 8 nada mais é do que a continuação contextual de Hebreus capítulo 7, do capítulo anterior, no qual trata da transferência, da mudança de um sacerdócio carnal, sacerdócio levítico, para um sacerdócio espiritual na linhagem de Melquisedeque, no qual Cristo assumiu tal linhagem sacerdotal. Então, sobre a nova aliança, que trata também este capítulo 8 de Hebreus, que o Reinar citou no seu vídeo, dizendo que nela a lei de Deus foi abolida, o sábado foi abolido. Vamos ver o que diz os versos 8 ao 10. Leiam comigo. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Bom, vamos lá. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo.
Então, se vocês pegarem este texto que acabamos de ler e abrir lá o livro de Jeremias, no capítulo 31, dos versos 32 ao 33, vocês vão ver que são as mesmas palavras. Jeremias havia já profetizado sobre uma nova aliança, uma aliança diferente, com aspectos diferentes daquela que Deus fez com os hebreus no Monte Sinai, que eles inclusive quebraram com o passar do tempo, mas num aspecto diferente. O que Deus diz? Que escreveria a sua lei no coração e no entendimento do povo nessa nova aliança. Então, onde está se tratando de que, na nova aliança, Deus anularia a sua lei? Vamos ler então a passagem que o Reinar leu nesta colocação dele. Hebreus 8, versos 13. Chamado nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Este capítulo ele se trata que nesta nova aliança a lei de Deus seria anulada, seria esquecida, seria invalidada? De forma nenhuma, muito pelo contrário. Este capítulo de Hebreus, ele afirma de que a lei de Deus é confirmada e aprofundada em nossos corações e no nosso entendimento. Então essa passagem, meu querido irmão Carlos Reinar, de Hebreus 8, jamais pode ser usada para invalidar alguma lei, algum mandamento de Deus. Bom, o próximo ponto que eu quero colocar aqui é uma citação de 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 ao 8, que ali diz que a lei é uma coisa velha, né? Chamando a lei de coisa velha. Bom, querido Carlos Reinar, mais uma vez você deixou o contexto de lado, você não observou o que este capítulo, esta perícope de versículos queria transmitir, certo? Se nós lermos desde o início, Paulo escreveu este assunto aos Coríntios porque havia ali na igreja um homem que estava mantendo relações sexuais com a esposa de seu pai. Certo? Então Paulo ali preocupado ali com a repercussão deste ato, em que todos tomaram ciência, conhecimento, mas ninguém estava fazendo nada. Então Paulo falou o quê? Para excomungar esse homem, para que não haja escândalo dentre a irmandade e aquele ato ali não agisse como um fermento contaminando também os irmãos. Então, em nenhum momento, em nenhuma parte, este capítulo, ele trata a lei como um fermento velho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esta passagem bíblica, ela não pode ser usada também para refutar nenhum mandamento de Deus, muito menos o do sábado. Bom, Carlos Reinar também citou Atos 15, certo? Que a lei é fardo e que não foi ordenado o sábado nesta passagem bíblica. Referente a esse tema, eu tenho um estudo também bem completo no meu canal, certo? Recomendo que você assista e o link está na descrição deste vídeo. Esta passagem de Atos 15, ela deve ser analisada não com olhos somente no texto, mas também no contexto bíblico em geral. Uma particularidade que eu gostaria, antes de entrar nesse assunto, é de que no versos 10, onde trata que a lei de Deus é como jugo ou fardo, a palavra no grego koiné é a palavra zigon, certo? Conforme vocês podem ver aqui ao lado. Referência a G22:18, no qual denota, né, os significados de jugo, tá? Mas também de sujeição, inclusive como uma balança em Apocalipse 6:5. Ok? Então, não significa só o jugo, correto? Mas também sujeição. Lendo o Atos 15 desde o início, nós percebemos de que o que gerou aquele embate, aquela confusão, foi sobre impor a circuncisão aos gentios, aos novos convertidos ao cristianismo, certo? Uns queriam, outros não queriam. Nós devemos considerar o quê? Que aqueles novos convertidos já eram homens adultos, ok? Então, o procedimento de circuncisão para um homem adulto, ainda mais naquela época que não tinha analgésico, que não tinha nenhum medicamento
certo? Que mascarasse a dor, também não existia anestesia, porque é um procedimento cirúrgico. Então, na época, circuncidar um homem adulto era algo bem doloroso, era algo realmente muito pesado. E além de um procedimento doloroso e perigoso para um homem adulto, é totalmente desnecessário na nova aliança a circuncisão aos gentios para adentrarem no pacto com Deus. Só que nós vemos também no capítulo posterior, em Atos 16, Paulo circuncidando Timóteo porque ele era hebreu por parte de mãe, certo? Então aqui nós estamos tratando da circuncisão aos gentios. Então não estava sendo tratado de que os mandamentos de Deus, a lei de Deus, é um fardo que nem os antepassados conseguiram carregar. Não era isso. A lei de Deus é o conjunto dos mandamentos de Deus, certo? Ali estava se tratando da circuncisão. Vamos ver aqui, vamos ler uma passagem, leia comigo de Deuteronômio 30, do versos 10 ao 14. Leia comigo. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, para o seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma, o que hoje lhes estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo? E voltando, proclamá-lo nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Então acabamos de ler que Deus disse ao seu próprio povo de que os seus mandamentos não são difíceis de serem cumpridos. Não são fardos pesados demais para serem carregados, são para quem quer viver em libertinagem. Vemos de que os apóstolos não estavam querendo sobrecarregar os novos convertidos gentios com uma série também de mandamentos, pois eles vinham de uma cultura totalmente promíscua, totalmente adversa à lei de Deus. E se sobrecarregassem eles, ao invés de firmá-los na graça, poderiam surtir um efeito contrário, poderiam repeli-los, como Paulo falou em 1 Coríntios 3, que aqueles que ainda são imaturos na doutrina, nós devemos dar, entre aspas, alimento líquido, ou seja, ir ensinando devagar, com uma doutrina mais suave, mais leve, e na medida do possível em que forem amadurecendo espiritualmente, começar, entre aspas, com alimento mais sólido, ou seja, com uma doutrina mais rígida, mais pesada. Então, por consequência disto, que foram entregues naquela situação, entregues apenas 4 mandamentos que possivelmente estavam sendo mais emergentes para o momento, que era se apartar de imoralidades sexuais, da idolatria, do sangue e da carne sufocada. Ah, mas o sábado não foi dado em Atos 15. Diversos mandamentos não foram apresentados ali, não estão descritos ali. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe. Vários mandamentos não foram apresentados ali. Quer dizer, significa de que não são válidos, que os gentios não devem seguir? Nós sabemos que não, logicamente que não. Outro ponto que o Carlos Reinhard tocou nesse vídeo dele é de que não vemos a ordenança do mandamento do sábado em nenhuma linha do Novo Testamento. Bom, primeiramente nós devemos definir, compreender o que é o pecado. O que é pecado? Dentre várias passagens, se nós lermos também em 1 João 3,4, nós vamos ler o quê? Que pecado é a transgressão da lei de Deus. Transgredir a lei de Deus é pecado. Então, se nós compreendermos, considerarmos de que no ato da crucificação de Cristo,
no ato da sua morte, todos os mandamentos de Deus foram cancelados e que necessitaram, careciam de serem repetidos pelos apóstolos para voltarem a ter validade, o que é uma coisa que não tem base, aí nós vamos cair em alguns problemas. Vou dar só um exemplo para vocês terem noção do que eu estou falando. Na época de Noé, após o dilúvio, só sobrou a família de Noé, correto? Como que eles se reproduziram? Como que a humanidade voltou a se multiplicar? Dentre a família de Noé, eles casaram entre si, entre parentes próximos. Foi a única forma, não existia mais nenhum humano na face da terra, a não ser a família de Noé. Era pecado? Era considerado pecado? Não, não era, pois não havia nenhum mandamento proibindo o que nós conhecemos hoje como incesto, que é relações sexuais entre parentes próximos. Então nós podemos considerar então que o incesto é permitido, pois tal mandamento morreu na crucificação com Cristo, junto com o restante da lei, porém nós não vemos em nenhuma linha do Novo Testamento a repetição da proibição do incesto, já que o sábado ele tinha obrigação de ser repetido após a morte de Cristo, reordenado para ter validade. Então é coerente, é lógico que todos os outros mandamentos deveriam ter sido repetidos para voltar a ser válido, para voltarem a ter validade. E não é só o mandamento do incesto que nós não encontramos nem após a morte de Cristo e nem antes da morte de Cristo no Novo Testamento. O incesto não está em nenhuma parte do Novo Testamento sendo proibido. Também a zoofilia não está, que é o sexo entre homens e animais. Tatuagens pelos mortos não está. Por exemplo, também consultar os mortos, que é diferente de idolatria, também não está no Novo Testamento. E agora, não invocar o santo nome de Deus em vão, que inclusive faz parte do Decálogo, faz parte dos 10 mandamentos, também não encontramos no Novo Testamento. E agora, eles não são válidos mais? Aquele que não considerar de que a Bíblia ela é uma só e que não existe essa divisão de Antigo e Novo Testamento, quem fez isso foi a Igreja Católica, não vai parar de tropeçar na presença de Deus. Eu tenho um estudo em relação se o Velho Testamento foi realmente abolido no meu canal. O link está na descrição deste vídeo. Então, Carlos Reinar, nem o sábado e nenhum outro mandamento precisa ter sido repetido no Novo Testamento para ter validade. Bom, Carlos Reinar também citou a passagem de Colossenses 2,16. Eu confesso de que esta passagem ela pode ser uma pedra no sapato de quem guarda o sábado, mas ainda não tem seu conhecimento amplo nas Escrituras, na Bíblia traduzida, inclusive também dentro dos manuscritos em seus idiomas originais. Vamos contextualizar esse ponto que o Reinar tocou. Vamos ler então Colossenses 2, versos 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Quem presta atenção no contexto bíblico, ao começar a ler as cartas redigidas por Paulo aos Colossenses, logo nota de que a igreja de Colossos estava sofrendo uma influência estranha, uma influência gnóstica, misturando a doutrina de Deus com o misticismo. Vamos ler alguns versículos desse capítulo que nos deixam claro de que algum fermento, ou seja, algo estranho, estava sendo misturado com a doutrina de Deus a ponto de confundir os membros da igreja de Colossos. Vamos ver aqui Colossenses 2, versos 8. Está escrito: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Vamos ler também aqui o versos 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então vemos nessas passagens que lemos, nesses 2 versículos,
né, que na premissa de Paulo nós vemos sinais de que os crentes daquela igreja estavam sofrendo influências contrárias à doutrina de Deus. Paulo citou ali sobre tradições humanas e culto a anjos, correto? Então ali Paulo não estava se tratando da lei de Deus em si, certo? Desde quando a lei de Deus é tradição humana, sendo que os mandamentos de Deus foram criados por ele. E também o culto a anjo. Desde quando nós vemos no Antigo Testamento Deus ordenando que se cultuasse, que se adorasse anjos. Então ali nós vemos de que não estava se tratando da doutrina de Deus, da lei de Deus. Paulo jamais se trataria dos mandamentos da lei de Deus como tradição humana, certo? Todo mandamento, conforme eu falei, foi legislado por Deus, foi criado por Deus. Inclusive, há uma expressão, lei de Moisés, que causa confusão, certo? Moisés não criou nenhuma lei, Moisés não criou nenhum mandamento. Essa expressão, lei de Moisés, é uma expressão indicativa sobre a quem Deus entregou a sua lei primeiramente para que transmitisse ao povo. Deus entregou a Moisés e incumbiu de transmitir ao povo. Mas Moisés não criou lei nenhuma, certo? Mesma coisa a expressão lei de Cristo, certo? Como se fosse algo substituto à lei de Deus. Cristo não é Deus, certo? Então toda a lei, todo o mandamento dado por Cristo, na verdade, não veio de Deus. Isso aí para a gente fazer uma separação, essa expressão serve na verdade para a gente fazer uma distinção, né, do que já existia e do que Cristo trouxe, do ensinamento de Cristo. Então, no início do capítulo 2 de Colossenses, Paulo não estava se tratando dos mandamentos de Deus, e sim de uma influência, correto, que estava ali, vamos dizer, transvestida de doutrina de Deus. Mas havia ali algo contrário à lei de Deus. Bom, voltando então ao versículo-chave desse ponto, né, que é o 16, vamos fazer uma rápida exegese, certo? Em cima do manuscrito do códice em que ele está. Vamos ler aqui no grego koiné, certo? Notem que eu deixei na tela esse versículo no português e grifei, tá, algumas palavras, dias de festas ou da lua nova ou dos sábados, tá? Vamos ler agora como está no grego koiné. Vamos lá. Me ondis rumas crineton en brosen caem poisen en meres reortes em noemias en sabaton. Bom, assim é no grego koiné essa passagem. Bom, então qual que é a situação problemática nesta passagem do verso 16? Vamos iniciar analisando, conforme agora está grifado, a preposição grega en, tá? Que grifei aí para vocês, a qual tem como significados em, por, com, pelo, etc. Certo? E conforme vocês podem notar, que eu deixei grifado, essa preposição grega está fazendo distinção, uma separação entre três situações do texto: comer, beber e datas. Então, fora o comer e o beber, eu também deixei grifado aí, certo? Aparentemente, conforme está no texto traduzido em nossas Bíblias, dias de festas, né? Que conforme está aqui, se trata das festividades anuais, Pêssar, que é a Páscoa, a Semana dos Pães Asmos, enfim. Dias de lua nova e os sábados semanais. É a ideia que nós temos ao ler esse texto da forma que está aqui. Porém, há um problema. A expressão dias de não está no manuscrito. Ela foi adicionada e isto faz grande diferença que nós vamos ver. A palavra que designaria dias de alguma coisa no grego seria então o substantivo dativo feminino plural remeras, correto? Conforme vocês podem ver aí no lado, que não existe nesse verso. Correto? Então, retirando, na verdade, o que não existe, vamos ver como é que ficou essa passagem de Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Vocês conseguiram notar a diferença?
A ausência da palavra remeras, certo? Ela muda totalmente o contexto desse versículo. Por quê? Tá? Seria dias de festas, fazendo referência às festividades anuais. Aí lua nova seria uma outra situação e sábados seria outra. Tá? Seriam, na verdade, em questão de datas santas, seriam 3 diferentes, correto? Porém, remeras não estando no texto, aí a coisa muda de figura. E como também não existe a preposição grega en, fazendo diferenciação, separação entre festas, lua nova e sábado, então nós conseguimos perceber de que o texto está se referindo a festas de lua nova e de sábados, certo? Porém, na questão de sábados, está se tratando dos sábados anuais. Existem 2 tipos, 2 naturezas de sábado nas Escrituras. Inclusive, eu tenho um estudo referente a isso que também está no meu canal e o link está na descrição desse vídeo, certo? Ali está se referindo às festividades de lua nova e de sábados, certo? Que são as festas de Pessah, Matzot, Yom Kippur, Yom Teruah. E por que essas festividades anuais israelitas são chamadas de sábado? Sábado vem da palavra hebraica Shabbat, certo? Que significa descanso. Então, em quase todas essas datas festivas anuais, havia um Shabbat, ou seja, havia um dia de descanso obrigatório. E jamais na cultura hebraica o Shabat do 7º dia, ou seja, o sábado do 7º dia, era considerado como festa. Não. Os Shabats festivos eram as festas que vocês podem ver aqui do lado, as festas israelitas. Então, o texto de Colossenses 2,16, na verdade, retirando que não existe o que foi adicionado ali, está se tratando das festas de lua nova e das festas dos sábados anuais. E lendo o verso posterior, o versículo 17, Paulo diz que tais coisas são sombras das coisas futuras. Não sombras do que veio, que foi Cristo, das sombras futuras, correto? Mas vamos deixar essa análise dessa parte para um próximo momento. Bom, o que eu quis provar é de que Colossenses 2,16 não está fazendo referência ao sábado semanal. Bom, outro ponto também colocado pelo Carlos Reinar no vídeo dele, ele diz que Jesus quebrava o sábado fazendo milagres. Bom, esse é um outro entendimento distorcido de muitos cristãos que dizem que Cristo, ao fazer milagres, ele violou o sábado. Bom, nós temos que ver também na visão de quem, na ótica de quem Cristo violava o sábado. Na percepção de Deus, nos olhos de Deus ou aos olhos dos fariseus? Antes de tudo, eu quero ler aqui uma repreensão que Cristo fez aos fariseus. Leia comigo Marcos 7, do verso 7 ao 9. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições de homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Então esta passagem deixa bem claro de que os judeus da época, os fariseus, eles deixaram a lei de Deus genuína, pura, de lado e criaram uma série de regras e tradições que colocaram à frente dos mandamentos de Deus. Então o julgamento deles sobre o que estava enquadrado ou não na lei de Deus era perante a visão deles. Com o mandamento do sábado não foi diferente. Os judeus criaram com o tempo uma série de regras no passar do tempo que não fazem parte do mandamento genuíno de Deus. Cristo falou em Mateus 12:12 que é lícito fazer bem o sábado, certo? O que quer dizer a palavra lícita? Lícito quer dizer que algo está de acordo com a lei. Ilícito
que está em desacordo com a lei. Então é lícito fazer bem no sábado, é permitido na lei se fazer o bem no sábado. Ao irmos lá em Êxodos 20, do verso 8 ao 11, onde Deus escreveu nas tábuas de pedra, lembrando o povo hebreu do mandamento do sábado, nós vemos então aqui, conforme eu coloquei ao lado para vocês, no texto semítico, no Códice Leningrande, a expressão hebraica é Lotaser Kal Melakar, certo? Então está escrito não executar nenhum tipo de trabalho. Melakar significa um trabalho profissional servil ou algum tipo de negócio lucrativo. Esta é a proibição do que não fazer no dia do sábado. Não fazer nenhum trabalho profissional, servil ou lucrativo. E nós não encontramos Cristo executando nenhum trabalho profissional no dia do sábado. Então não, Cristo não transgrediu o sábado fazendo bem, fazendo milagres e curas, certo? Inclusive, Cristo, nós vemos aqui que ele guardou o sábado. Vamos ver aqui a passagem de Lucas 4,16. O que diz? Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia do sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Bom, a palavra que foi traduzida como costume no grego koiné é a palavra eiotos, que significa algo que é habituado, que é hábito de se fazer. Então nós vemos Cristo guardando o dia do sábado. Nós vemos também aqui vamos ver a passagem de Lucas 23, verso 56, após a morte de Cristo. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então nós vemos após a crucificação as discípulas de Cristo guardando o mandamento do sábado. Será que nesses 30 e poucos anos de ministério, Cristo esqueceu de falar que na nova aliança não precisaria mais guardar o sábado? Então não, Carlos Reinar, Cristo não violou em espécie nenhuma o mandamento do sábado. Outra colocação do Carlos Reinar no vídeo dele, que ele citou que o nosso descanso de hoje não é mais o sábado, e sim Cristo. Obviamente ele se baseou em Hebreus 4, onde trata do descanso sabático do crente, certo? Porém, eu tenho também um estudo referente a isso, está no meu canal e o link está na descrição deste vídeo. Bom, Hebreus 4 é a continuação contextual de Hebreus 3. Qual que é a mensagem ali de Hebreus 4? Bom, em Hebreus 3, na carta aos Hebreus, no capítulo 3, certo? Está sendo relatada que o povo hebreu, após ser liberto da escravidão do Egito, eles duvidaram de Deus, murmuraram contra Deus, e aquela geração então não entrou no descanso de Deus, que naquela situação era a terra de Canaã. Aquela geração então duvidosa e murmurenta, certo? Ela morreu no deserto. E já então o capítulo 4 de Hebreus diz que se nós não tivermos fé em Deus, como aquela geração de hebreus não teve e não entrou no seu descanso, nós não entraremos no nosso descanso, que está fazendo referência ao quê? Ao repouso eterno, certo? Então ali, em momento nenhum, está na verdade fazendo referência ao mandamento do sábado. Ok? Acesse o meu estudo, que é um estudo mais completo, que você vai entender essa situação melhor. Mas Hebreus 4 em nenhum momento está fazendo referência ao mandamento do sábado. Está falando que aqueles que creem em Cristo e não forem desobedientes, incrédulos, herdarão o descanso das suas obras, o descanso eterno. Esta é a mensagem de Hebreus 4, na verdade. Outro ponto que o Carlos Reinar ele tocou no vídeo dele é que aqueles que guardam o sábado não estão guardando o verdadeiro sábado, pois ele se perdeu no calendário negativo. Tá? Nem precisamos ir muito para trás na história para nós conseguirmos entender essa situação. Tá? Vamos na época de Cristo para cá, correto? Na época de Cristo, o calendário romano era o juliano,
correto? O calendário juliano. Ele era sincronizado em questão de dias das semanas com o calendário hebraico, ou seja, na segunda-feira no calendário hebraico era segunda-feira no calendário juliano, certo? Então, no século XVI houve a transição do calendário juliano para o calendário gregoriano, onde no ano de 1582, certo, por ordem do Papa Gregório XIII, a quinta-feira, dia 4, pulou para sexta-feira, dia 15. Então, quinta-feira, dia 4 de outubro, certo? Após quinta-feira, dia 4, veio a sexta-feira, dia 15, certo? Então, pularam esses dias por causa de uma defasagem do calendário juliano. Mas a sequência dos dias das semanas continuaram, certo? Depois de quinta veio sexta. O que mudou foi a ordem numérica, foi a sequência numérica dos dias do mês. Do dia 4 pulou para o dia 15. Porém, os dias da semana, a sequência, ficaram intactos, certo? De acordo com o que era no calendário juliano. E como o calendário juliano era, em questão da sequência dos dias da semana, iguais ao calendário hebraico, então não houve nenhuma perda do sábado, na verdade. Eu tenho um estudo mais completo, mais detalhado sobre esse assunto no meu canal e o link também está na descrição deste vídeo. Então, Reinar, não, o sábado da época de Cristo, e que Cristo guardou, os judeus guardaram, não foi perdido, tá? Ele continua sendo observado corretamente. O Reinar também tocou no vídeo dele sobre o assunto da relação entre o sábado, a desobediência do mandamento do sábado e a marca da besta. Como esse assunto, na verdade, não atinge a validade do mandamento do sábado, certo? Eu vou me deter em prolongar mais ainda esse vídeo com esse assunto. Eu tenho um estudo no meu canal também referente a isto e o link está na descrição do vídeo, ok? Reinar também tocou em questão do uso da barba. Em partes eu concordo com ele, em partes não, correto? Também tem um estudo completo sobre esse assunto no meu canal e você pode acessá-lo através do link na descrição deste vídeo, ok? E por último, o Reinar tocou em questão de divórcio e eu não vou entrar nesse assunto, ok? O meu foco é sobre o mandamento do sábado. Então, espero ter sido bem claro, certo? E me opor a apresentar as minhas provas, as minhas bases bíblicas, se opondo, tá, aos pontos que o Carlos Reinar tocou, indo contra a validade do mandamento do sábado. Então, agradeço a sua atenção, a sua participação. Até o próximo vídeo, que será um estudo que eu já estou elaborando, mas eu tive que interromper para fazer este vídeo. Espero ter sido bem claro. Então, aguardo vocês no meu próximo vídeo e saúdo-vos com a santa paz de Deus.